O Peregrino, capítulo 10. Vi em meu sonho que esperançoso olhou para trás e viu ignorância, a quem ele e Cristão tinham deixado para trás. Olhe, Cristão, como esse jovem permanece distante de nós. Sim, eu o vejo. Ele não deseja nossa companhia. Mas estar conosco não o prejudicaria? É isso mesmo, mas garanto que ele pensa de outra maneira. Isso é verdade, entretanto, vamos esperar por ele. E assim o fizeram. Disse Cristão: aproxime-se. Por que ficar tão distante? Ignorância respondeu: prefiro andar sozinho, a menos que pessoalmente goste da companhia. Cristão cochichou ao ouvido de Esperançoso: não disse que ele não quer nossa companhia? Mas vamos passar o tempo neste lugar desolado conversando com ele. Então voltou-se para Ignorância. Como você está? E como estão as coisas entre Deus e sua alma? Ignorância respondeu: acredito que muito bem, pois estou cheio de boas inclinações que vêm à minha mente e me consolam enquanto caminho. Que inclinações são essas? Por favor, conte-nos. Penso nas coisas de Deus e do céu, assim como os demônios e as almas condenadas. Mas eu anseio encontrar a Deus e chegar ao céu. Assim pensam muitos que não chegarão lá. O preguiçoso deseja e nada tem. Eu penso nelas e abandonei tudo por elas. Duvido, pois abandonar tudo é difícil, mais que muitos imaginam. O que o faz pensar que deixou tudo por Deus e pelo céu? Meu coração me diz. O sábio diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Isso se aplica ao coração ímpio, mas o meu é bom. De que maneira você prova isso? Ele me conforta com a esperança do céu. Isso pode ser algo para seu próprio engano, pois o coração do homem pode confortá-lo com esperanças em algo que não tem fundamento na esperança. Meu coração e minha vida estão em harmonia, portanto minha esperança está bem fundamentada. Quem disse que seu coração e seu estilo de vida estão em harmonia? Meu coração me diz. Pergunta ao meu amigo se sou ladrão, disse Cristão. Seu coração responderá. A menos que a palavra de Deus testemunhe sobre este assunto, outro testemunho não tem valor. Ignorância falou: um bom coração não é aquele que tem bons pensamentos? Não é boa a vida que está em conformidade com os mandamentos divinos? Sim, concordo com você, disse Cristão. Uma coisa, porém, é ter uma vida correta de fato, e outra coisa é pensar que sua vida está de acordo com as orientações de Deus. Ignorância diz: por favor, me conte como você sabe que seus pensamentos, seus bons pensamentos e sua vida estão de acordo com os mandamentos de Deus. Cristão respondeu: existem vários tipos de bons pensamentos. Alguns a respeito de nós mesmos, alguns sobre Deus, Cristo e outros assuntos. Que pensamentos dizem respeito a nós mesmos? Perguntou Ignorância. Aqueles que estão em conformidade com a palavra de Deus, disse Cristão. Quando nossos pensamentos sobre nós mesmos estão de acordo com a palavra de Deus? Perguntou Ignorância. Cristão respondeu: quando temos o mesmo julgamento que a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus fala o seguinte sobre a natureza humana: não há justo, nenhum sequer. Ela também declara que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E por fim é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Agora então, quando pensamos a respeito de nós mesmos, temos a verdadeira percepção disso. Então nossos pensamentos serão bons porque estão de acordo com a palavra de Deus. Ignorância disse: jamais vou acreditar que meu coração seja tão mau. Cristão respondeu: isto, portanto, demonstra que nunca teve um bom pensamento a respeito de você mesmo em toda a sua vida. Mas deixe-me continuar. A palavra julga nosso coração e nosso caminho. E quando nosso coração e nossas atitudes estão de acordo com o julgamento da palavra, então ambos são bons, porque estão de acordo com ela. Explique o que isso significa. A palavra de Deus diz que os caminhos do homem são tortuosos, não são bons, mas corruptos. Significa que estão naturalmente fora do bom caminho e não sabem disso. Quando um homem pensa sobre os seus caminhos de forma realista,
e com humildade, então tem bons pensamentos sobre seus próprios caminhos, porque seus pensamentos agora concordam com o julgamento da palavra de Deus. Quais são os bons pensamentos a respeito de Deus? Cristão respondeu assim como disse a respeito de nós mesmos, quando nossos pensamentos a respeito de Deus estão de acordo com o que a palavra de Deus diz sobre ele, isto é, quando pensamos em seu ser e nos seus atributos, como a palavra ensina, acerca dos quais não teremos tempo para discutir longamente. Falando dele, com referência a nós, temos pensamentos corretos a respeito de Deus quando pensamos que ele nos conhece melhor do que nós mesmos e pode ver o pecado em nós quando e onde não conseguimos enxergar, quando pensamos que ele conhece nossos pensamentos mais íntimos e quando nosso coração está sempre aberto à sua visão. E quando pensamos que toda a nossa justiça cheira mal em suas narinas e que, portanto, não pode admitir que estejamos em sua presença com alguma confiança, ainda que com nossas melhores atitudes. Ignorância disse: você pensa que sou tolo para pensar que Deus não vê além ou que me apresentaria a Deus com a melhor das realizações? Cristão perguntou: o que você pensa sobre este assunto? Ignorância respondeu, resumindo: creio que devo crer em Cristo para a justificação. O quê? Pensa que deve crer em Cristo sem sentir sua necessidade dele? Não entende seu pecado original nem seu pecado atual, mas tem opinião sobre si mesmo e seus atos evidenciam que não reconhece a necessidade da justiça pessoal de Cristo para ser justificado diante de Deus. Como então pode dizer: creio em Cristo? Creio o suficiente. No que você crê? Creio que Cristo morreu pelos pecadores e que serei justificado diante de Deus por meio da sua misericordiosa aceitação de minha obediência à sua lei. Cristo tornou minha prática religiosa aceitável ao seu Pai pelas virtudes de seus méritos, e nestas condições serei justificado. Cristão disse: deixe-me dar esta resposta à sua confissão de fé. Primeiro, você crê com uma fé imaginária, pois essa fé não está descrita em nenhum lugar da palavra. Segundo, você crê com uma fé falsa, pois precisa da justificação da justiça pessoal de Cristo aplicada à sua própria. Terceiro, esta fé torna Cristo um justificador de suas obras, e não de sua pessoa, e por causa de suas obras, que é falsa. Quarto, portanto, essa fé é enganosa e vai deixá-lo sob a ira de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo no dia do juízo. Pois a verdadeira fé que justifica leva a alma, consciente pela lei da sua condição perdida, a buscar refúgio na justiça de Cristo. Sua justiça não é um ato de graça pelo qual ele torna a sua obediência aceitável a Deus como justificação, mas é a sua obediência pessoal à lei, ao sofrer por nós o que seria exigido de nós. Essa é a justiça que a verdadeira fé aceita, e que a alma é justificada e apresentada sem mancha diante de Deus, absolvida da condenação. Ignorância perguntou: o quê? Temos que confiar no que Cristo, em sua própria pessoa, fez sem nós? Este tipo de pensamento nos liberta para viver como desejamos, pois não importa a forma como vivemos, se tudo o que temos a fazer é acreditar que podemos ser justificados pela justiça pessoal de Cristo. Cristão respondeu: ignorância é como você se chama. E sua resposta representa bem tal nome. Você é ignorante sobre o significado da justiça que justifica e é ignorante em como salvar a sua alma da ira de Deus por meio da fé nessa justiça. Sim, você também desconhece os verdadeiros efeitos da fé salvadora nesta justiça de Cristo, o que significa entregar o coração a Deus em Cristo, amar seu nome, sua palavra, seus caminhos e seu povo. Esperançoso disse: pergunte-lhe se alguma vez Cristo se revelou a ele dos céus. Ignorância respondeu: o quê? Você acredita em revelações? Creio que tudo que você e outros falam sobre esse assunto é apenas o resultado de mentes desordenadas. Esperançoso perguntou: por que, homem? Cristo está tão escondido em Deus do ponto de vista de nossa compreensão natural que ele não pode ser conhecido por qualquer ser humano a menos que Deus, o Pai, o revele a nós. Ignorância disse: essa é a sua fé, não a minha. Não tenho dúvidas de que a minha crença é tão boa quanto a sua.
Cristão falou: permita-me interromper sua palavra. Você não deve falar sobre esse assunto de forma tão banal. Por isso, corajosamente afirmo, da mesma forma que meu amigo o fez, que nenhum homem pode conhecer Jesus Cristo, exceto pela revelação do Pai. Sim, e também a fé, pela qual a alma firma-se em Cristo, a qual deve ser gerada por seu grande poder. De que, pobre ignorância, você é ignorante? Desperte, veja a sua própria miséria e entregue-se ao Senhor Jesus e por sua justiça, que é a justiça de Deus, pois Ele mesmo é Deus, você será libertado da condenação. Ignorância disse: vocês são tão apressados, não consigo acompanhá-los. Sigam em frente, devo ficar atrás por um tempo. Então disseram: caro ignorância, tão tolo assim serás, para 10 vezes rejeitares conselho perspicaz. E deves saber, se ainda o recusares, que abundas em maldade, por assim atuares. Lembra-te, homem, inclina-te sem temor. O bom conselho salva, ouve o seu clamor. Se o menosprezares, porém ignorância, aviso-te, derrotado serás pela arrogância. Em seguida, Cristão disse ao seu amigo e companheiro: prossigamos, meu bom esperançoso. Entendo que devemos caminhar juntos novamente. A palavra de Deus diz que os caminhos do homem são tortuosos. Quando o homem assim pensa sobre seus caminhos de forma realista e com humildade, então tem bons pensamentos sobre esses caminhos, porque seus pensamentos agora concordam com o julgamento da palavra de Deus. Temos pensamentos corretos a respeito de Deus quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e pode ver o pecado em nós quando e onde não conseguimos enxergar, quando pensamos que Ele conhece nossos pensamentos mais íntimos e sabe que nosso coração está sempre aberto aos seus olhos. Vi em meu sonho que Cristão e Esperançoso caminhavam rapidamente, enquanto Ignorância vinha vagaroso atrás deles. Cristão fez um comentário ao seu companheiro: pobre homem, certamente terá um momento difícil no fim. Esperançoso disse: infelizmente, existem muitos na mesma condição em nossa cidade, famílias inteiras, sim, ruas inteiras, e alguns também são peregrinos. E se existem tantos em nossa parte do mundo, quanto mais devem haver no lugar em que ele nasceu. Cristão falou: na verdade, a palavra diz: cegou-lhes os olhos para que não vejam. Mas agora que estamos por nossa conta, diga-me o que você pensa sobre tais homens. Eles nunca foram convencidos do pecado e, consequentemente, não temem as condições perigosas de sua alma? Esperançoso respondeu: você poderia dizer-me o que pensa, pois é mais experiente. Cristão disse: creio que algumas vezes eles sentem o peso do pecado, mas por serem naturalmente ignorantes, não compreendem que tais convicções são para seu próprio bem. Eles procuram desesperadamente sufocá-los e continuam a se vangloriar de que seu coração é correto. Concordo com você. O medo geralmente age para o próprio bem dos homens quando iniciam a peregrinação. Cristão falou: sem dúvida. Assim é quando existe o tipo correto de medo. Como a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esperançoso falou: como você descreveria o tipo correto de temor? Cristão respondeu: o temor verdadeiro ou correto pode ser discernido por 3 aspectos. Primeiro, por sua origem. É causado pela convicção do indivíduo ao sentir necessidade de salvação do pecado. Segundo, o medo conduz o ser humano a buscar em Cristo a salvação. Terceiro, cria na alma uma grande reverência por Deus, sua palavra e caminhos, mantendo a alma sensível às coisas divinas. Esse é o temor de afastar-se para a esquerda ou para a direita, temor de qualquer coisa que possa desonrar a Deus, destruir a paz da alma ou entristecer o espírito. Esperançoso perguntou: creio que você falou a verdade. Já passamos pela terra encantada? Disse Cristão: por quê? Está cansado desta conversa? Não, de forma alguma.
mas gostaria de saber onde estamos. Faltam poucos quilômetros. Retomemos, porém, nossa discussão. Estávamos falando acerca de que os ignorantes não sabem que as convicções que os fazem sentir temor são para seu benefício, portanto eles a sufocam. De que maneira eles fazem isto? Primeiro pensam que os temores que sentem são obras do inimigo, embora na verdade sejam providos por Deus. Por isso resistem, imaginando que tais sentimentos os levarão à sua derrota. Segundo, eles também acreditam que estes medos tendem a destruir sua fé, quando infelizmente eles sequer a têm. Por isso, endurecem o coração a estes temores. Terceiro, eles presumem que não devem temer, portanto, a despeito dos medos, eles se transformam em pessoas presunçosamente autoconfiantes. E quarto, eles percebem que esses temores tendem a destruir sua miserável autojustificação e os resistem com toda a sua força. Esperançoso falou: sei como era agir assim, pois costumava atuar desta maneira. Disse Cristão: bem, deixemos nosso vizinho ignorância sozinho por agora e encontremos outra questão importante para discutir. Disse Esperançoso: concordo totalmente, então comece. Bem, você conheceu um camarada chamado Temporário, que viveu em sua terra há cerca de 10 anos e que se opunha à religião? Sim, o conheço. Lembro-me dele. Ele vivia em Sem Graça, uma cidade a poucos quilômetros de Honestidade, e era vizinho mais próximo de Retrocesso. Certo, na verdade eles viviam sob o mesmo teto. Bem, acredito que em algum momento ele teve consciência e discernimento sobre seu estado pecaminoso e a punição que merecia. Esperançoso disse: também penso assim, pois minha casa era próxima à dele. Em lágrimas ele me procurava frequentemente. Na verdade, tinha pena desse homem e acreditava que ainda houvesse esperança para ele. Descobri, porém, que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor participará da jornada. Cristão falou: certa vez ele me disse que estava decidido a seguir em peregrinação, como estamos agora, mas quando de repente conheceu salvação própria, tornou-se como um estranho para mim. Esperançoso falou: já que estamos falando sobre ele, vamos investigar o motivo de sua repentina apostasia de outros como ele. Isso seria muito proveitoso. Por que você não começa? Disse Esperançoso: bem, em minha opinião, existem 4 razões para isto. Primeiro, embora a consciência de tais homens seja despertada, sua mente não é alterada. Portanto, quando o sentimento de culpa é amenizado, abandonam os princípios. Retornam aos velhos hábitos, assim como o cão volta ao seu vômito. O desejo de alcançar o céu existe porque temem os tormentos do inferno. E tão logo a percepção do inferno e o medo da condenação esfriam, o mesmo acontece com o desejo pelo céu e salvação. Quando a culpa e os temores desaparecem, os anseios pelo céu e felicidade plena morrem. Eles retornam aos velhos hábitos. Segundo, outra razão é que são escravos de certos medos que os dominam, particularmente o medo dos homens, pois o medo dos homens anuncia uma armadilha. Assim, embora aparentem desejar o céu enquanto o ruído das chamas do inferno está soando aos seus ouvidos, quando o terror diminui, começam a ter pensamentos secundários, tais como: é bom ser sábio e não correr o risco de perder tudo, ou pelo menos não se preocupar com problemas desnecessários, e assim se voltam para as coisas do mundo novamente. Terceiro, o estigma que rodeia a religião é outro obstáculo para eles. São importantes e poderosos, consideram a religião comum e simples, portanto, quando perdem o senso do castigo no inferno e da ira vindoura, retornam aos antigos hábitos. Quarto, eles não gostam de pensar em culpa e medo, ou na possibilidade de um futuro miserável. Se o fizessem, talvez isso os faria fugir para o lugar onde os justos estão protegidos. Mas por evitar tais pensamentos de culpa e medo, quando se desvencilham do terror e da ira de Deus, alegremente endurecem seu coração
e escolhem caminhos que os tornarão mais insensíveis. Cristão falou: você está próximo da verdade, pois no fundo é necessária a transformação da mente e dos desejos. Tais indivíduos são como o criminoso que está diante do juiz. Sacode, treme e parece arrepender-se, mas no fundo de tudo isso, só há o medo da punição sem nenhum arrependimento pelo seu crime. Dê a este homem sua liberdade, ele continuará sendo um ladrão e patife, ao passo que, se sua mente mudasse, ele seria diferente. Disse esperançoso: apontei as razões para a apostasia. Agora você pode mencionar como acontece. Farei com satisfação. Primeiro, há pessoas que fazem o possível para afastar qualquer pensamento sobre Deus, morte e julgamento final. Segundo, afastam-se gradualmente de seus deveres particulares, como oração devocional, fuga de seus desejos carnais, vigilância, arrependimento do pecado, entre outras coisas. Terceiro, evitam a companhia de cristãos sinceros e fiéis. Quarto, posteriormente ficam indiferentes às atividades públicas como leitura e pregação da palavra, participação nos cultos, etc. Quinto, começam a encontrar falhas em outros cristãos. O propósito diabólico por trás disto é encontrar motivos para que eles se afastem da religião. Sexto, começam a se associar com pessoas mundanas, imorais e sensuais. Sétimo, em seguida, secretamente, entram em conversas mundanas e lascivas e ficam felizes se encontram alguém que é considerado honesto fazendo o mesmo. Assim usam aquele exemplo como uma culpa para agir com mais ousadia. Oitavo, começam a brincar com pequenos pecados abertamente. Nono, depois, endurecidos, revelam-se como realmente são. Lançados novamente no abismo da miséria, estarão perdidos eternamente no próprio engano, a menos que o milagre da graça o impeça.